Olá, vamos continuar nessa sequência, o André Luiz, o cientista espiritual. Hoje eu vou falar da lição da 298, ideoplastias. Ideoplastias, ele vai tratar isso, principalmente no livro Mecanismo da Mediunidade, ele vai tratar isso. Mas eu tenho outros livros também que ele trata do assunto, não é só isso. Então, a ideoplastia, para a gente ter uma ideia dela, para melhor compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica ou anímica dele mesmo, é importante lembrar a ideoplastia, através do qual o pensamento pode materializar-se, criando formas de duração variável. Ideoplastia é criar formas com pensamento de duração variável, conforme o grau de permanência da onda emitida. Porque nós somos co-criadores, e somos co-criadores, nós criamos. Só que as coisas de Deus, Deus é criador, as coisas dele é eterna, e as nossas não é eterna. Então nós somos criadores. E nós, do jeito que criamos uma casa, um prédio, uma fábrica, que também tem tempo limitado, nós também com o pensamento criamos formas, imagens, e essas imagens formam ideoplastias. Assim, muitos fantasmas em casas mal assombradas são ideoplastia das formas de pensamento. Existe fantasma em casas que são ideoplastia, que desafia o tempo e temem permanecer nesses lugares tal força de onda com que foram emitidas pelos seus moradores. Um morador de uma casa, ele emite pensamento na casa. Numa escola infantil, o pensamento de criança, de alegria, está lá impregnado. Mas numa cadeia, os pensamentos de ódio, de raiva, de culpa, está lá armazenado. Num fórum tem outro tipo de armazenamento, num templo religioso tem outro tipo de armazenamento, num hospital tem outro tipo de armazenamento. O pensamento forma imagens, é bem interessante esse saber. Não se pode esquecer que a ideia, o que é que o André Luiz vai dizer isso no livro, no Domínio da Mediunidade, ele fala isso, ó. No livro Domínio da Mediunidade, o livro psicografado pelo Chico Xavier da FEB. Ele diz: a ideia é um ser organizado por nosso espírito e que o pensamento dá forma e ao qual a vontade de imprime movimento e direção. Ele está dizendo lá no livro Domínio da Mediunidade. Quem fala isso é o Albérico lá, Albério, lá do livro Domínio da Mediunidade. Aí ele acrescenta, o André vai acrescentar: como as partículas do pensamento são passivas diante dos sentimentos que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, é fácil concluir que as ideias têm as características dos sentimentos que a produzem. Ele está chamando a atenção que a ideia, não é? Juntamente com a alavanca da vontade, você vai formando essas formas. Então, essa ideoplastia. Então, nós formamos imagem, o que nós pensamos, formamos imagem. E essa imagem vai atrair afinidades iguais a ela, ou seja, espíritos iguais a ela, tanto encarnados como desencarnados. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Isso que ele está falando sobre ideoplastias ainda não é bem estudada no mundo acadêmico. Essas imagens criadas, formas, às vezes ele sabe que existe influência, mas ele não sabe essas formas que vai ser medida, vai ser fotografada, já existe trabalho sobre isto, lá atrás, que fotografaram sobre isto. Principalmente o Bozano fez muito trabalho sobre essas formas. Então precisamos entender isso e compreender essa lição de ideoplastias, que no livro O Mecanismo da Mediunidade está lá bem intenso sobre isto. Que Deus te guarde, boa sorte, e vamos na sequência do nosso trabalho.